Fala galera do canal de som do Rock and Roll, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Aqui quem fala é Carlos Gobato e hoje eu trago para vocês o seguinte assunto: integrantes que ficaram, que duraram apenas um disco em determinadas bandas, ou seja, só participaram de um único trabalho de estúdio e depois desapareceram, saíram da banda. Alguns deles aqui até tiveram um final trágico, deixaram a música, não só a banda. Enfim, vou trazer alguns exemplos diferentes. E é claro que esse é um tema muito abrangente, isso acontece de forma bastante comum. Até pensei em trazer alguns casos, por exemplo, de Purple. Tem alguns caras que participam uma vez só, como por exemplo o Tommy Bolin lá no Come Taste the Band, o guitarrista, o John Lee Turner como vocalista, mas é uma banda que tem isso como hábito, Mas eu resolvi pegar aqui bandas que têm uma formação mais estável e que isso aconteceu de ter aí um integrante, o que ficou apenas um disco e depois saiu. De preferência também que seja no começo da carreira da banda. Vocês vão ver aqui alguns casos de caras que estavam em bandas gigantescas, gravaram um álbum, e aí a banda alcançou um grande sucesso, e quando a banda chegou a esse sucesso, por algum motivo ele já não estava mais lá, Alguns saíram por questões pessoais e outros foram saídos, digamos assim, Então foram demitidos. Enfim, independente aí da questão, eu separei aqui 5 casos, de artistas que se encaixam nessa questão aqui, nessa situação, e até para a gente poder comentar, trocar uma ideia, como de repente teria sido se esses caras tivessem permanecido, ou será que realmente foi uma decisão acertada por parte da banda ou do artista, ter abandonado o barco em determinada altura. Então, depois da vinheta, vou mostrar para vocês aqui os 5 exemplos que eu separei dentro da minha coleção. Então galera, antes de começar, lembre-se aí, caso não seja inscrito no canal, deixe a sua inscrição, ative o sininho das notificações para receber todas as novidades do canal. Siga também a página no Instagram, no TikTok, grupo de transmissão do WhatsApp, os links sempre na descrição do vídeo. Você pode deixar o like se você gostar do vídeo, pode deixar o dislike se você não gostar, Enfim, deixe o seu comentário com outros casos, outras situações aqui parecidas com essas do vídeo. Quem sabe mais pra frente a gente venha a fazer uma parte 2 também com a sugestão de vocês, Digam aí o que vocês acharam, vocês também podem considerar ser membros aqui do canal. Então galera, eu peguei aqui, tem sempre que eu faço esse tipo de pauta, tem um que me inspira, que me leva a pensar a respeito do assunto, e a partir desse caso eu vou levantando outros para ver se é o suficiente para gerar a pauta de um vídeo e tal. Eu vou deixar esse para o final, tá? Mas começando aqui com um caso, até que não é de um artista, o único que eu trouxe aqui que foge um pouco da regra que eu estabeleci, que é do Judas Priest. Por quê? O Judas Priest é uma banda que é um quinteto, tem ali o baterista, uma dupla de guitarristas, o baixista e o vocalista. E a sua formação clássica ela é muito bem definida, O baixista Ian Hill é um membro que está desde o início, ele participa de todos os álbuns da banda. Eu sei que existem controvérsias se ele gravou o Painkiller ou não, mas oficialmente ele faz parte ali, Então ele gravou todos os discos oficialmente do Judas Priest. O Rob Halford, que é o vocalista, saiu apenas em um momento muito breve e 2 discos foram gravados pelo Ripper Owens. E nós temos a dupla de guitarristas clássica também, o KK Downing e o Glenn Tipton, que até meados dos anos 2000 ali, só eles aqui tinham tomado conta desse posto de guitarristas do Judas Priest. Então tem uma formação bastante sólida, uma formação clássica bem fácil de você colocar, olha, são esses caras. Porém, com a bateria foi diferente, O Judas Priest demorou até estabelecer alguns bateristas, Atualmente está o Scott Travis, que está desde a época lá do Painkiller, então o cara que está mais tempo na bateria aí disparado. Nós tivemos também o Dave Holland ali nos anos 80 que participa. Sei que existem controvérsias, tem gente que não gosta tanto dele, acha que ele é um baterista mais fraco, mas ele participou da fase oitentista do Judas, E no começo foi meio difícil, porque aqui no Rock'n'Roll de 1974 nós temos o John Hint, na bateria. Inclusive está aqui, na contracapa, John Hint. Ele faz aqui as baterias do Rock'n'Roll de 1974, primeiro disco do Judas Priest, e ele participa apenas deste. No álbum seguinte, que sai lá em 1976, que é o Sad Wings of Destiny, nós já temos um novo baterista, um novo integrante. Aqui em cima, tá meio difícil de ver para vocês aí, mas que é o Alan Moore. Então, no primeiro disco, um baterista, o John Hint. No segundo disco, outro baterista que é o Alan Moore. E eu não tenho aqui o Sin After Sin, que é o terceiro álbum da banda de 1977, mas novamente nós temos um outro baterista que vai ficar apenas um álbum, que é o Simon Phillips. Estou deixando aí a capa e também a foto dele. E enfim, Então o Judas Priest demorou bastante, E nos seus 3 primeiros discos houveram 3 bateristas diferentes. Rock'n'Roll com John Hint, Sad Wings of Destiny com o Alan Moore, e o terceiro disco aí, o Sin After Sin,
com o Simon Phillips. Somente a partir do quarto disco aí, daqueles discos de 78, que são Killing Machine e Standard Class, é que a banda consegue colocar um baterista ali para durar um pouquinho mais de tempo, que é o Les Binks, né? Que inclusive ele grava esses dois e o ao vivo Unleashed in the East, e foi incluído no Rock and Roll Hall of Fame, né? Ali quando a banda foi inserida, né? Então depois o Dave Holland e o Scott Travis, mas até conseguir se estabelecer, o Judas Priest penou um pouquinho e teve aí bateristas que participaram de apenas um único álbum do Judas. Agora mudando um pouco mais, aí, focando um pouco em um integrante apenas, nós temos aqui um caso, né, notório, que é o Iron Maiden, né? Que está o álbum de estreia de 1980, o Iron Maiden do Iron Maiden, né? E esse disco aqui ele tem a seguinte formação, né? Ele tem o Steve Harris no baixo, o Paul Dayano, né, nos vocais, o Clive Burr na bateria, o Dave Murray nas guitarras e nas outras guitarras o Dennis Stratton, né? Então o Iron Maiden teve bastante troca de integrante, até não tanto para uma banda do período que o Iron está nativo, é uma banda que não varia tanto, mas teve aí suas variações, suas trocas também. Os únicos integrantes que participam de toda a história da banda são o Steve Harris e o Dave Murray, né, que estão desde o primeiro até o último. Mas os outros que participaram um pouco, por exemplo, o Paul Di'Anno ficou 2 álbuns, o Blaze Bayley depois chegou e ficou 2 álbuns, o Clive Burr, que é o primeiro batera, gravou em 3 álbuns, e o único integrante que participou de um único disco do Iron Maiden é justamente o Dennis Stratton, aqui no primeiro disco do Iron Maiden, né? E ele foi demitido da banda, né? É o que se sabe, né? Então, o que tudo indica, ele foi considerado ali insubordinado pelo Steve Harris, junto com o empresário da banda, o Rod Smallwood, né? E ali resolveram sair com ele da banda. Pelo que eu li aí, ele queria um direcionamento diferente, adicionou ali uns backing vocals e tal, que o Steve Harris era contrário a isso. Depois foi dada uma nova oportunidade e ele fez isso de novo, né? E aí a gente sabe quem é o patrão no Iron Maiden, que é o Steve Harris, e aí ele acabou saindo da banda. É um cara que tá vivo ainda até hoje, tá? E ele participou depois do Praying Mantis, né, que é uma banda bem relevante, só que longe de estar aí no patamar, pelo menos comercial, pelo menos em termos de popularidade, do Iron Maiden, né? Ele ficou do Praying Mantis ali de 80 e pouco até 2006, então ele até teve uma carreira musical contínua ainda numa banda importante, porém ele teve a chance aí de ser lançado ao estrelato junto com o Iron Maiden, mas acabou sendo substituído. No segundo disco já entrou aí o Adrian Smith. Então, Dennis Stratton, mais um exemplo de um cara que ficou um único disco, né? E no caso do Iron Maiden, um caso único dentro da banda, né? O único dos músicos que participou e que participou de um único projeto apenas, um único disco. Dennis Stratton, do Iron Maiden, gravando em 1980. Outro caso aqui também é do Megadeth, né? A gente sabe que o Megadeth não é uma novidade, né? Em termos de trocas de integrantes, é uma banda que faz muito isso, muito pela personalidade a gente falou aqui do Steve Harris ser o patrão, né? Mas o Dave Mustaine no Megadeth, então, principalmente na fase inicial ali, ele governava com mão de ferro, né? E qualquer coisa, olhou torto para ele mandava embora mesmo e pronto. Porém, ainda no início da banda, ainda costumava ficar pelo menos 2 álbuns, alguns integrantes ficaram do primeiro para o segundo, e depois do segundo para o terceiro, mas tem um cara que participou de apenas um disco aqui, nesse comecinho, que é o Jeff Young, né? E na fase dos anos 90 no Megadeth, foi a fase que a banda conseguiu até se consolidar e ficar com uma formação bem fixa. Mas aqui no So Far So Good So What, de 1988, que é um disco, acho que até subestimado, é um disco bom, tem muita gente que não gosta, né? Tem aqui a participação do guitarrista Jeff Young, que é esse último que aparece aqui, né? E ele participa apenas desse disco, né? E depois ele sai do Megadeth. Eu acho que, de certa forma, embora seja um disco que eu goste, ele realmente está abaixo do seu antecessor, do Peace Sells, bem abaixo. É um disco muito bom. E abaixo também do que viria na sequência, o Rust in Peace. Então eu acho até que é compreensível, né? E o Jeff Young não durou aí, gravou apenas um disco com o Megadeth, So Far So Good So What, de 1988. Ele também está vivo ainda, né? Logo depois de sair da banda, que ele era casado com uma brasileira, ele se envolveu em outros projetos musicais, né? Mas projetos bem menores, né? Longe aí do mainstream, de estúdio, enfim, de músicas até mais diversas aí, não só do rock and roll. Então, Jeff Young, integrante aqui, que gravou um único disco com o Megadeth. E aqui os dois casos mais complicados, né? Porque no caso desses caras aqui, eles realmente tiveram aí vários infortúnios ao longo da sua carreira, né? Deram um tremendo de um azar e acabaram que tinham carreiras brilhantes pela frente, e isso não se consolidou devido a uma série de problemas. O primeiro deles que eu vou mostrar para vocês, eu não tenho o disco aqui, mas eu tenho
o DVD da turnê, que é o Animalize, né, que é no caso o Animalize Live Uncensored, o Kiss teve um guitarrista que ficou um único álbum, que é justamente o Animalize, né, que é um disco, se eu não me engano, que saiu em 84, né, e é o Mark St. John. E aqui vocês vão ver, por exemplo, que na turnê, quando gerou aqui esse show e esse DVD, já não era mais ele, já entra aqui o Bruce Kulick. Então Mark St. John ele entrou depois do Lick It Up no lugar do Vinnie Vincent, né? E ele gravou apenas o Animalize, fez o comecinho da turnê e logo no início da turnê ele teve que sair, né? Porque ele teve um problema muito sério, né? Um problema ósseo ali, sei lá, de coordenação motora, não é bem tendinite, é um negócio bem mais grave ainda, que foi atrofiando a mão dele, né? Ele não conseguia movimentar direito, então ele não conseguia tocar guitarra, né? E é uma pena, porque era um cara que, se você for ver depoimentos da época, tal, pessoas que falaram a respeito, ele era um cara muito promissor na guitarra, né? Tocava muito bem, mas teve esse problema que acabou fazendo com que ele saísse da banda. E aí o Bruce Kulick assumiu o posto e ele gravou apenas um único disco ali com o Kiss, né? Depois ele até participou de um outro projeto, que me fugiu o nome aqui, ele se recuperou mais ou menos, e ali entre 85 e 88 ele ainda tentou continuar a sua carreira musical, mas acabou que realmente era um problema muito grave, né? E um guitarrista com um problema tão grave assim, de coordenação motora, né? Um problema nas articulações, não consegue vingar, né? Então a sua carreira musical acabou chegando ao fim e ficou registrado aí pelo menos em um disco do Kiss, que foi o Animalize, né? E aí também ele teve um fim de vida muito trágico. Ele faleceu em 2007, até eu não sabia disso, pesquisando aqui para falar a respeito do vídeo, né? A respeito dele no vídeo. Ele morreu, ele foi espancado, ele ficou preso um tempo aí, né? Ele negou as acusações, veementemente, claro, né? Não sei exatamente o que aconteceu ali, eu li por cima, mas ele ficou preso durante um tempo ali por conta de envolvimento com drogas e ele foi espancado na cadeia e tal, isso gerou uma série de problemas. Ele não morreu de imediato, ele chegou a ser liberto e tal, mas alguns meses depois, por conta de complicações desse espancamento que ele sofreu, ele faleceu lá em 2007. Então é um cara que teve uma história de vida muito trágica, né? Poderia ter tido uma carreira na música muito mais brilhante, mas teve aí uma série de problemas, né? E não só problemas que envolviam a música, né? Ele poderia até ter se retirado, feito outra coisa, mas a sua vida foi por um ponto de vista assim bem trágico mesmo. Mas ele gravou aí, deixou registrado um disco com o Kiss, que foi o Animalize. E aí o disco, né, que realmente me inspirou, e a última que eu trago aqui para vocês a fazer esse vídeo, foi o Roxy Music, o álbum de estreia aqui, né, o auto-intitulado de 1972, porque tem um personagem muito importante nesse disco aqui e que grava apenas ele, que é o Graham Simpson. O Graham Simpson é o baixista da banda, né, e ele foi cofundador ali junto com o Bryan Ferry, foi o cara que realmente tirou o projeto Roxy Music do papel, foi atrás das coisas e tal, né? E gravou aqui o álbum de estreia. A banda aqui nesse momento era um sexteto, né? Então tinha o Bryan Ferry no vocal, o Brian Eno nos sintetizadores, Paul Thompson na bateria, o Phil Manzanera na guitarra, o Andy McKay nos instrumentos de sopro e o Graham Simpson no baixo. E ali todo mundo mais ou menos com o mesmo grau de importância, todos membros oficiais, né? E depois que ele sai, ele grava só o álbum de estreia, depois ele sai da banda, a banda nunca mais vai ter um baixista fixo, né? Vai ser sempre músicos contratados e esse posto mudou bastante. E estava vendo ali algumas coisas que o Bryan Ferry falou a respeito e tal, que ele era um cara muito comunicativo, um cara muito criativo, que ajudou muito aqui no início da banda, né? Uma figura bem presente aqui nas gravações, do ponto de vista das composições, da execução da música, dos próprios bastidores da banda, um cara que ajudou bastante, mas que acabou aí entrando em depressão em 1972, pouco depois do lançamento do disco aqui. A mãe dele faleceu de câncer, né? E ele foi aí acometido de um grande problema aí mental, enfim, né? Ficou extremamente deprimido e resolveu deixar a banda, não tinha cabeça, não conseguia continuar, tanto que o Bryan Ferry fala que ficou uma pessoa assim irreconhecível depois, né? Totalmente diferente daquele Graham Simpson do início da banda, e é um cara que se retirou realmente ao anonimato. Ele deixou a música, a namorada dele na época deu muito apoio para ele, ele foi estudar questões de religião, de cultura, viajou o mundo ali, principalmente no mundo árabe, ali no Oriente Médio e tal, mas é um cara que musicalmente se retirou e ficou vivendo ali basicamente dos royalties, né? Dos direitos que ele tinha sobre o álbum de estreia. Tem algumas coautorias dele aqui, enfim, né, por ter tocado instrumentos nas faixas e tal. Então teve um estilo de vida muito humilde e bastante anônimo, né? E ele depois veio a falecer em 2012, né? Não me recordo do que, mas faz pouco tempo, até que viveu bastante tempo, né? Mas a sua carreira musical, devido a todo esse contexto que a vida dele passou na época, né? Tem gente que supera, né? Inclusive vai ser
um tema mais adiante falar sobre isso, né, sobre casos aí de superação no rock que eu estou separando aqui para vocês, mas também a gente não pode julgar, né, o cara não aguentou, não suportou e resolveu ir para um outro caminho, né, de se retirar do anonimato e largar a sua carreira musical. Basicamente teve um estilo de vida ali bem mais humilde, bem mais simples, vivendo aqui dos royalties do primeiro disco, né? Então, lamentavelmente, o Graham Simpson, que era uma figura muito promissora, eu gosto muito das linhas de baixo que ele faz aqui, né? Também um cara que tem um poder de composição, então um cara que foi muito importante para o início do Roxy Music. Ele não era só um integrante, ele foi um integrante chave, ele foi cofundador da banda junto com o Bryan Ferry e infelizmente acabou deixando a banda aí depois do lançamento do disco de estreia. E o Roxy Music teria um sucesso ainda muito maior, né? E ele já não estava presente e o cargo de baixista ficou assim sempre com músicos contratados e não oficialmente. Então esses foram alguns casos que eu lembrei. Lembrando aqui o Judas Priest com seus 3 bateristas diferentes nos primeiros álbuns, o Jeff Young, que tocou apenas aqui no So Far So Good So What do Megadeth, de 88, o Dennis Stratton, que tocou apenas no álbum de estreia auto-intitulado do Iron Maiden de 1980, o Mark St. John, que tocou apenas no Animalize do Kiss, que acho que é de 84, e o Graham Simpson, que tocou apenas no álbum de estreia auto-intitulado do Roxy Music, de 72. Esses foram alguns casos que eu lembrei aqui e resolvi trazer essa curiosidade e compartilhar com vocês aí, né? E agora deixem aí nos comentários outros casos também notórios que vocês lembram, ou então de figuras que poderiam até ter sido promissoras na música, como no caso do Mark St. John e do Graham Simpson, e lamentavelmente passaram aí por algumas questões que os afastaram, né? Que acabaram com a carreira musical dessas pessoas. Então, por hoje era isso. Obrigado por assistir o vídeo até aqui. Valeu, abraço e até a próxima.